Olá, ancestrais, tudo bom com vocês? Dando continuidade à nossa série Os Deuses Gregos Primordiais, hoje eu vou falar para vocês sobre o Cronos, o deus primordial Cronos, ok? Lembrando, tá? Se vocês gostarem aí depois do vídeo, não esqueça de deixar seu like, tá? E se você está chegando agora, não é inscrito no canal, inscreva-se, né? Ativa aqui o sininho e deixe seu like, ok? Bom, quem foi Cronos, né? Era o deus primordial do tempo. Na cosmogonia órfica, ele emergiu auto-formado no alvorecer da criação. E Cronos, ele foi concebido como um deus incorpóreo, em uma forma de serpente com 3 cabeças. E a de um homem, né? A de um touro e a de um leão, né? A gente vê essa referência aí em alguns anjos da Bíblia, né? Depois vocês comentem aqui qual que seria, né? E ele e a sua consorte, a deusa serpentina, conhecida como Ananke, que eu já falei sobre ela aqui, né, que significava o nome dela, um dos nomes, né, era inevitabilidade. Eles se envolveram, né, e juntos eles produziram o ovo primordial do mundo em suas contorções ali, né, que eles falam, e eles separaram-se, né, para formar o universo ordenado da Terra, do mar e os céus. Né? E após esse ato de criação desse casal, eles circularam o cosmos, conduzindo a rotação do céu e a eterna passagem do tempo. A figura de Cronos era essencialmente um duplo cósmico do titã Cronos, né? Que esse titã Cronos é o pai de Zeus, e o Cronos que eu estou falando aqui é o deus primordial Cronos também, eles têm o mesmo nome, né? Aqui eu estou falando do deus primordial Cronos, tá? Enquanto que o titã Cronos, que era o pai de Zeus, que ele era também conhecido como pai do tempo, então eu vou falar sobre os dois, mas hoje aqui especificamente sobre o deus primordial Cronos, tá? Os órficos, às vezes, fundiam, né, esses dois Cronos como o deus criador Phanes, e também o igualavam, né, ao titã Ófion. O seu equivalente na cosmogonia fenícia, por exemplo, foi o deus conhecido como Olam, né? Para quem estuda aí hebraico e aramaico vai identificar essa palavra Olam, Alam, né? Que nos fenícios era o deus eterno, Olam, em cujo nome está escrito, né, Olomos, em transcrições gregas. E como que Cronos era retratado, né? Tem um mosaico greco-romano, né, como ele sendo retratado como Aion, né, ou Aion, que era a eternidade personificada. Ele segura uma roda, vou pôr a imagem para vocês verem aí, ele segura uma roda inscritas, né, com os signos dos zodíacos e Gaia, né, a Mãe Terra, geralmente se reclina aos seus pés. O poeta Nonnos descreve esse Aion como um homem velho com longos cabelos brancos e barba, mas a arte em mosaico apresenta uma figura jovem. Bom, vou falar para vocês quem era, né, a família de Cronos. Segundo, né, os fragmentos órficos, os pais de Cronos seriam Hidros e Gaia, né? Mas segundo Nonnos, né, Dionisiaca, ele diz que o Cronos não tem pai, porque ele surgiu do nada, ele emergiu junto ali com a criação, né? Então tem essas duas vertentes aí. E quando a gente fala dos filhos de Cronos, esse deus primordial, eu vou pôr aqui para vocês a referência, né? Então segundo, né, a algonática órfica seria Caos, o Aiter e Phanes, aí junto com Ananke. Uma outra opção seria o Caos, Aiter, Erebus também com Ananke, formando ali Phanes, né, e o ovo, o mundo no ovo, tá? Segundo o fragmento órfico. E uma outra opção de filhos dele seria o Caos e o Aiter, né, segundo as rapisódias órficas. Também ele teria como filho ali o mundo, né, em um ovo da formação, que eu comentei para vocês, que seria da formação do Aiter, onde dentro dessa formação conteria Gaia e Uranus, tá? Outros filhos dele seria a Hemera, junto com Nix, né? Eles formariam aí o dia. Ele também seria filho das Moiras, juntamente com a Nix, tá? Ou também os outros filhos deles eram as 12, era
eram as 12, ou são, né, as 12 orai. Orai, né, não é de oração aqui, orai é de horas, né, as 12 horas, tá? Bom, como todos os deuses gregos, né, eles também tinham ali os seus nomes alternativos, tá? O Cronos, né, vou pôr aqui para vocês a tabelinha, né, o nome dele em grego, Cronos, tá? Que no latim era Cronos, né, e significava uma porção de tempo, tá? Uma outra opção de nome que ele tinha, né, ele era conhecido também como Aion ou Aeon, que significava era ou eternidade. E um outro nome para ele era Poros, que em latim ficou Porus, que significava ali artifício, passagem ou inventor, né? E ele aqui no caso, né, como um espaço de tempo, essa palavra grega Cronos, ela fala de uma porção indeterminável de tempo, em relação, né, em contraste com a palavra hora, né, orai, que é uma porção fixa do dia, né? Então, ambos está relacionado a tempo, mas o caso aqui Cronos está relacionado a um tempo indeterminável de duração, tá? Bom, e como seriam as citações na literatura clássica, né? Eu vou comentar para vocês aqui então sobre Cronos e o nascimento do cosmos, né? O nascimento do universo. Na Cosmogonia de Alckmin, né, no fragmento diz assim: primeiro veio Tétis, a criação. Depois disso, os antigos Poros, os inventores, talvez aqui Cronos, e Tecmor, a ordenança, talvez aqui Ananke. Tecmor surgiu depois de Poros. Chamou-o Poros, né, o inventor, desde o início forneceu todas as coisas, pois quando a matéria começou a ser colocada em ordem, um certo Poros surgiu como um começo. E aqui, né, Alckmin, ele representa a matéria de todas as coisas como confusa e não formada. Então ele diz, né, que veio a ser aquele que colocou todas as coisas em ordem. Então que Poros veio a ser e que quando Poros passou por Tecmor, ela o seguiu. E Poros é como um começo e Tecmor como um fim. Quando Tétis, né, a criação, surgiu, um começo e um fim de todas as coisas vieram a existir simultaneamente. E todas as coisas têm a sua natureza semelhante à matéria do bronze, enquanto Tétis tem a sua semelhança à de um artesão, Poros e Tecmor é semelhante ao começo e ao fim. Ele usa a palavra antiga para velho, né, que seria escotos, né, que escotos é uma referência aí à escuridão, erebus, né, já que nem o sol e nem a lua havia surgido ainda, mas a matéria ainda era indiferenciada, né? Então, no mesmo momento surgiram Poros, Tecmor e Escotos, né? E aí diz assim: Amar, dia, né, a Hemera, e Melana, a lua ou Selene, e terceiro, Escotos, a escuridão, até Marmarugas, que seria algo como piscando, né, as estrelas. Dias não significa simplesmente dia, mas contém a ideia do sol. Anteriormente havia apenas a escuridão e depois, quando ela foi diferenciada, a luz veio a existir. Segundo a cosmogonia órfica, né, nos fragmentos de teogonias órficas, diz assim sobre Cronos: originalmente havia Hidros, a água, e ele, Orfeu, diz: e lama de qual né, Gaia, a terra, solidificou. Ele postula estes dois como os primeiros princípios, a água e a terra. Um antes dos dois, a tese, né, a criação. No entanto, ele deixa não expressa o seu próprio silêncio, sendo uma indicação da sua natureza inefável. O terceiro princípio, Cronos, o tempo, depois dos dois foi engendrado por esses, né, por G, a terra, e Hidros, a água. O que isso significa? Que ele era uma serpente, né, um dracon, um dragão,
com cabeças extras crescendo sobre ela, de um touro e de um leão, e o semblante de um deus no meio, de um ser, né? E o seu nome era Cronos, né? Aquele que surge além do tempo, e também Hércules, né? E unido a ele estava Ananke, a inevitabilidade, a compulsão, sendo da mesma natureza, ou Adasteia, que eram outros nomes, né, de Ananke, incorpórea, os seus braços estendidos por todo o universo e tocando as suas extremidades. Acho que aqui, né, ela representa o terceiro princípio, onde ele ocupa ali a essência. Apenas ele aqui, né, o Orfeu, ele aqui, né, diz que ele se tornou bissexual como Fanes para simbolizar, né, a geração, a criação universal de uma causa errativa ali, onde, né, que a teologia das rapsódias órficas destacou os dois primeiros princípios, né, juntos com o anterior aos dois, que não foi dito, né? Ou seja, os órficos eles descartavam, né, o conceito de tese, de criação, né, de Cronos e Ananke, e começaram a partir de este terceiro princípio, né, de Fanes, depois dos dois, porque este foi o primeiro que foi exprimível e aceitado para os ouvidos humanos, pois este é o grande Cronos, que encontramos nele, né, as rapsódias, o pai de Aether, né, a luz, o ar superior, e Caos, né, o ar inferior. E de fato também nessa teologia, né, as rapsódias do Hierônimo, esse Cronos, né, o tempo, a serpente, ela tem descendência em número de 3, né? O úmido Aether, né, a luz, o caos ilimitado, né, como um terceiro, e nevoado o Erebus, a escuridão. Entre estes, diz ele, né, Cronos, gerou um ovo. Essa tradição também o fazendo ali gerado por Cronos e nascido entre estes, porque é deles que a terceira tríade inteligível é produzida. Os protógonos Fanes, né, os primogênitos Fanes. O que é essa tríade então? É o ovo, a díade de duas naturezas dentro dela, a masculina e a feminina. Uranus, né, e Gaia, o céu e a terra, e a pluralidade de várias sementes entre elas. Em terceiro lugar, um deus incorpóreo, Fanes, com as suas asas douradas em seus ombros, cabeças de touro crescendo em seus flancos, e em sua cabeça uma serpente monstruosa, apresentando a aparência de todos os tipos de formas animais. E o terceiro deus da terceira tríade, esta teologia também celebra como protógonos, ou primogênito, o Fanes, e o chama de Zeus, a ordem de tudo e do mundo inteiro. Por isso ele também é chamado de Pan, todos. Tanto esta segunda genealogia fornece sobre os princípios inteligíveis. Vou falar para vocês agora sobre Cronos como o Aion, né, o deus do tempo. Diz assim, além das teogonias órficas, né, Cronos, o deus do tempo, e Cronos, que já comentei, o pai de Zeus, eles são geralmente idênticos, né, segundo Píndaro e Cícero, onde ele fala, né, no Aion de Nonus, né, diz que o deus órfico, que este Cronos, né, é o deus órfico primordial. Diz assim, das coisas que acontecem em justiça ou injustiça, nem Cronos, o tempo, né, o pai de tudo, pode tornar o fim inacabado. E uma outra referência diz assim, Heracles funda os Jogos Olímpicos e ele, Heracles, nomeou a colina de Cronos por longos anos enquanto Oinomaus governou uma colina sem nome e regada com a neve do inverno. Agora, naquela hora de aniversário, né, dos Jogos, as moiras, né, os destinos, ficaram ao lado. Este rito recém-estabelecido para consagrar e Cronos, né, o tempo, cuja prova finalmente é o único juiz da verdade que deve permanecer. E o Titã, né, Cronos, só um detalhe, ele também era adorado, né, em Olímpia,
nessas colinas que tinha o mesmo nome dele, né? Uma outra referência, né, em Píndaro diz assim: para mim, seja qual for a parte da excelência que o trono do destino dotou, eu sei muito bem que Cronos, o tempo, embora seu pé seja lento, o levará ao fim ordenado. Ésquilos, em Agamenon, diz: Cronos, o tempo, coletou as areias da costa sobre os cabos lançados sobre elas quando o exército náufrago acelerou para Ilion. Em Ésquilo, em Portadores de Libação, diz: mas logo o tempo, Cronos, que realiza tudo, passará pelos portais de nossa casa. Então toda a poluição será expelida da lareira, por ritos de limpeza que expulsam a calamidade, com rostos todos adoráveis de se ver, favoravelmente dispostos a quem fica em nossa casa. E Ésquilos também diz: prometeu, mas o tempo sempre envelhecido, que em grego é geraskon chronos, ensina todas as coisas. E Hermes diz: sim, mas pelo menos você ainda não aprendeu a manter uma mente sóbria. Nonos, em Dionisiaca, diz: ó Berói, a primeira cidade nascida na própria criação do universo. Diz assim: raiz da vida, enfermeira das cidades, a ostentação dos príncipes, a primeira cidade vista, irmã gêmea de Aion, o tempo, coeva com o universo. Em Nonos Dionisiaca, diz assim também: Aion, o tempo, o seu antigo oceanos, né, oceanos, coevo, ou seja, da mesma idade, com suas mãos envelhecidas enroladas em torno do corpo da menina recém-nascida. Uma referência aqui a Berói, a deusa da cidade famosa por seu código de leis. As vestes de Dik, a justiça, profeta das coisas por vir, porque ele se desfaria do pântano semelhante à corda de suas escamas, velhas e fracas, e cresceria novamente, banhado nas ondas da lei. Bom, pessoal, me diga aqui nos comentários o que você achou sobre aí, né, o deus Cronos, o deus primordial, né, o protogenoi Cronos. E lembrando, tá, pessoal, se vocês não forem inscritos, já se inscreve aí no canal, né, e deixa o seu like e compartilha com seus amigos. E eu gostaria de agradecer por você estar até aqui o final, tá bom? E então a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!